Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu tô passando aqui para falar a respeito desse livro aqui, O Agir Invisível de Deus, o último livro que eu li, o livro mais recente que transformou a minha vida, está na verdade transformando. Quanta coisa boa eu aprendi com esse livro, quanta coisa eu ainda tô absorvendo, tô ainda degustando, eu tô ainda, raciocinando para poder realmente guardar no meu coração e praticar na minha vida, porque é para isso que nós estamos aqui, para poder compartilhar conhecimentos, despertar atitudes e promover transformações. Não basta apenas ter o conhecimento, não basta apenas ler milhares de livros, se aquilo que nós lemos não for encarnado na nossa própria vida, não vai fazer nenhum sentido. Até mesmo as escrituras vai dizer que quanto mais conhecimento nós temos, maior é o sofrimento. Quanto mais entendimento nós temos das coisas, maior é o desgosto, porque nós passamos a ver as coisas como elas realmente são. E nesse mundo que nós estamos vivendo, quando enxergamos as coisas como elas realmente são, nós verdadeiramente sofremos, nós muitas das vezes temos desgosto, porque são muitas coisas ruins que estão aí ao nosso derredor, estão próximos de nós e não é uma coisa fácil. Mas o que é válido é adquirirmos conhecimentos e utilizar esses conhecimentos em nossa vida de maneira prática, de maneira sábia, e isso gera transformação, isso gera valor, isso gera muita coisa boa. É por isso que eu tô aqui, quero compartilhar com você esse livro aqui de Luciano Subirá, O Agir Invisível de Deus. Eu confesso que quando eu vi o título desse livro, eu desejei ler esse livro. Eu faço parte do clube de leitura daí, aqui eu já quero te fazer um convite. Se você quer começar a ler, você não sabe por onde, você não sabe o que fazer, eu quero te convidar para fazer parte do clube de leitura da IEQ. Me chama aí, me manda uma mensagem, mas como que eu faço para entrar? Eu vou te falar como que é muito simples e você vai ser parte, você vai ser incentivado a cada vez ler mais e ler com qualidade. O clube de leitura tinha lido esse livro no mês passado, e eu não consegui fazer a leitura junto com eles, mas o tema me chamou a atenção e alguma coisa dentro de mim dizia que eu tinha que ler esse livro. Então eu adquiri esse livro e passou um tempo quando eu pude realmente começar a ler, que foi agora nesse mês, onde nós estávamos numa leitura livre do clube de leitura, eu pude ser completamente impactado pelo conteúdo desse livro aqui. Mike, do que fala esse livro? Esse livro vai falar a respeito de como nós devemos confiar, mesmo sem ver. Como nós devemos entender que Satanás, um dos maiores adversários nossos, ele está a serviço de Deus. Parece uma completa loucura dizer isso, mas isso é verdade. Esse livro vai falar do que significa ser mais do que vencedores. Vai mostrar também como Deus impõe a maturidade dele sobre nós para que deixemos de ser meninos. Esse livro também vai falar como Deus muitas das vezes nos espeta, muitas das vezes Deus nos incomoda em nossa consciência, em nossas circunstâncias, para que possamos cair em si, para que possamos nos atentar para aquilo que Ele está falando. Como Deus também abala as nossas vidas, de maneira que tudo aquilo que é inabalável possa permanecer, mas aquilo que é abalável possa cair. Na verdade, Deus, diz Luciano Subirá, ele tem uma tristeza para usar nos seus filhos, ele tem um tratamento no mais íntimo e profundo dos seus filhos, e é necessário todo filho de Deus passar por esses processos, passar por por esse tratar de Deus na nossa vida, para que verdadeiramente cresçamos e alcançamos a plenitude do que Deus tem para nós. Esse é um livro que vai falar como Deus tem planos de bem e não de mal para conosco, como Deus deseja em tudo aquilo que Ele faz nos fazer o bem. Na verdade, existe uma palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então o livro, na verdade, ele é um convite para que a gente olhe e confie na soberania de Deus, para que mesmo que a gente não veja Deus agindo, mesmo que a gente não compreenda que Ele está agindo, nós, mesmo assim, continuemos a confiar de que Ele é soberano e Ele está trabalhando em todas as coisas, ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, Ele está trabalhando e está trabalhando para o nosso próprio bem, para nos dar o futuro e a esperança da qual nós desejamos. Eu poderia falar de muitas coisas, são 8 capítulos que, assim, sabe quando você pega um livro e você não para de ler, você quer continuar lendo porque aquele conteúdo conecta com você, aquele conteúdo fala ao seu coração. Várias respostas que eu estava buscando em Deus, eu pude encontrar através dessa leitura, e é por isso que eu digo que a leitura é uma ferramenta, os livros são uma ferramenta realmente incrível. Eu
não consigo compartilhar tudo, na verdade também nem quero, é só um pouquinho para você saber do que fala esse livro e se você desejar, você adquirir, você fazer a leitura. Eu quero destacar 3 coisas que me marcaram nessa leitura, na verdade 3 capítulos. O primeiro fala nas asas da águia, e o Luciano Subirá ele vai trazer a ilustração que a própria escritura usa de quando a águia ela pega o seu filhote e há um momento em que ela vai impor para ele a maturidade. A águia vai impor, né, ela vai colocar esse filhote em uma circunstância, em uma situação onde ele vai ser obrigado a aprender a voar. Então ele está ali por aquele tempo no ninho sendo alimentado por ela, mas há um momento em que ela pega esse filhote, ela leva ele nos ares e ela solta esse filhote no ar, e esse filhote tem que se virar para voar. Ele tem que realmente se esforçar, ele tem que fazer a parte dele para começar a voar. Se ele falha em conseguir fazer isso, ela logo vem, pega ele novamente e vai fazendo esse treinamento até que ele consiga voar por ele mesmo. Isso fala sobre uma maturidade que Deus muitas das vezes impõe sobre os seus filhos. Há um momento onde nós temos que deixar de ser menino, temos que deixar as coisas de menino e temos que de fato amadurecer. É porque Deus deseja que cheguemos à plenitude espiritual daquilo que Ele tem para nós. E há um fato aqui muito interessante: só acessa a herança do Pai os filhos que são maduros. Só desfruta da herança do Pai quem tem maturidade o suficiente. Só recebe coisas valiosas e preciosas aqueles que são maduros, aqueles que podem receber. Então, o Luciano mostra nesse capítulo que é o momento de deixar de ser menino e receber o processo de amadurecimento de Deus. E eu sei bem o que é isso, porque nos últimos anos Deus tem falado para mim: chegou a hora de você amadurecer, chegou a hora de você deixar de ser menino. E no primeiro momento, quando Deus fala, você se alegra, você fica feliz, você sai compartilhando com todo mundo. Mas a verdade é que quando o processo de amadurecimento começa, você começa a sentir as dores do amadurecimento, você começa a sentir as angústias do amadurecimento. E aí você quer correr, você quer fugir, você quer continuar sendo menino. Mas a verdade é que Deus, em seu amor, em seu cuidado, nos forja. Ele faz com que a gente cresça. Ainda que seja imposta, ainda que seja uma situação onde você não tem o que fazer, Ele te coloca em circunstâncias para que você aprenda a crescer, para que você amadureça, para que você cresça e para que você alcance a plenitude daquilo que Ele estabeleceu para você. Então esse capítulo me marcou muito. Ele fala profundamente a respeito desse processo de amadurecimento que Deus coloca sobre as nossas vidas. Um outro ponto muito interessante desse conteúdo aqui, a segunda coisa que me marcou, é quando fala sobre os aguilhões de Deus. Tem um capítulo que chama aguilhões, os aguilhões de Deus. E aí ele vai explicar o que é um aguilhão. Um aguilhão, naquele tempo antigo onde foi escrito a palavra de Deus, era como uma espécie de um espeto, de uma ferramenta utilizada para que quando um animal ele empacasse, quando ele parasse ali de prosseguir no seu caminho, no seu objetivo, ele era espetado com aquele aguilhão. E aquilo fazia com que ele saísse do lugar, aquilo fazia com que ele se desempacasse e realmente continuasse prosseguindo. E o Luciano Subirá ele começa a trazer essa questão de que muitas das vezes Deus tem um espeto, Deus tem um incômodo, Deus começa a nos incomodar, seja na nossa consciência, em algo interior, ou seja nas circunstâncias. Deus mexe com a gente, nos incomoda em questões internas e questões externas para que a gente não empaque, para que a gente não fique paralisado, para que a gente se mova e não pare. A gente continue no processo de transformação que Ele está produzindo em nós. A verdade é que muitas das vezes nós queremos parar. Muitas das vezes, tanto internamente, tamanhas são as lutas, ou externamente, tamanhas são as provações ou tentações que nós queremos parar. Mas Deus usa do seu aguilhão, Deus usa do seu espeto ali, entre aspas, para poder nos espetar, nos incomodar, seja na consciência ou na circunstância, a fim de nos fazer mover. A última coisa que me chamou muita atenção é o capítulo que fala sobre os abalos de Deus. É quando Deus de fato chacoalha a nossa vida, para que verdadeiramente a gente possa, tudo aquilo que for abalável caia e só fique aquilo que Deus está edificando. Isso é muito interessante, porque na verdade, ele cita que quando você tem um tremor, um terremoto, um abalo, você não pode fazer nada. Você tem que aguardar aquele abalo parar e pegar tudo aquilo que sobrou para poder restaurar, para poder reedificar. E o Luciano Subirá traz que nesse momento é o momento onde Deus quer, de fato, Ele está chacoalhando a nossa vida, Ele está abalando a nossa vida para que a gente possa reconstruir, restaurar, reedificar. Um dia Deus deu uma palavra profética para mim, onde Deus diz assim: olha, eu vou te usar para desconstruir padrões humanos.
E aí eu falei, uau, isso é incrível, vou ser usado para desconstruir padrões. Mas aí depois eu ouvi Deus falar no meu coração, antes que eu te use para desconstruir padrões religiosos e humanos dos outros, eu vou desconstruir os seus. E aí a coisa fica séria porque pega com a gente, mas lembrando, Deus sempre tem pensamentos de bem e não de mal. Os planos do Senhor é nos fazer prosperar, o plano do Senhor é nos dar o fim a qual nós desejamos. Então a grande conclusão e mensagem que eu trago para você é: leia livros como esse. Comece a criar esse hábito e cultivar. E você vai ver o quanto você vai aprender, mas mais do que aprender, você vai praticar. E isso vai se transformar em sabedoria, isso vai se transformar de fato a sua vida aos poucos, porque é assim a maneira com a qual Deus trabalha. Deus poderia fazer as coisas assim, mas Deus não faz. Normalmente Ele utiliza de processos, Ele utiliza de tempo, Ele utiliza de tratamentos. E todas essas coisas que eu falei aqui, que o livro vai trazer, é que muitas das vezes o grande chamado e a grande mensagem desse livro que eu pude entender é que Deus, Ele age de forma invisível. E ainda que eu não veja, e ainda que eu não compreenda, o chamado dele é para mim confiar. É para mim confiar em sua soberania, em sua bondade, em quem Ele é. E ao confiar, eu permaneça acreditando, sendo submisso, me arrependendo, obedecendo, e então eu vou colher todo o fruto daquilo que Deus está trabalhando em mim. A verdade Deus fala é que se eu sou filho, eu sou corrigido, eu sou disciplinado. E se eu não tenho correção e disciplina, logo eu não sou filho, eu sou bastardo. Então, se nós somos filhos, nós temos que aceitar a disciplina e o tratamento de Deus. E esse livro vai falar muito sobre isso. Ainda que nós não vemos, ainda que nós não sentimos, não compreendemos, Deus está trabalhando. Ele não para, como diz uma canção que nós temos cantado, a fim de nos transformar, a fim de mudar as nossas vidas e fazer com que as nossas vidas sejam de fato transformadas. E nos tornemos assim como Ele é, para fazer as coisas que Ele faz. Bom, se esse vídeo fez sentido para você, eu quero que você comece a ler, comece a escolher um assunto que você gosta, escolha um livro pequeno, comece a ler e volte. Se você lia e agora não lê mais, volte com esse hábito. Eu tenho certeza, sua vida será transformada. Você não pode parar, eu não posso parar, e é por isso que eu estou aqui, para te incentivar. Fez sentido para você? Deixa um comentário aqui falando a respeito do livro que você está lendo, falando a respeito de algum livro muito interessante, dando uma sugestão de um livro para que eu possa ler. Dê aí sua sugestão, deixa aí sua curtida, compartilhe esse vídeo com um amigo para incentivar ele a ler, e vamos juntos compartilhar conhecimentos, despertar atitudes, gerar transformações.